Olá a todos, pessoal, salve a nossa banda. Então, eu vou falar sobre quiumbas finalmente, tá bom? Eu vou dividir em dois vídeos. O primeiro deles, que é esse aqui, eu vou falar sobre as negações a respeito dos quiumbas, né? Nós fizemos na última live, vou deixar aqui o link para a live onde falamos um pouco sobre os quiumbas e também sobre o povo do comércio, que iremos adentrar ao decorrer do período. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre as negações, ou seja, tudo que é não, aquilo que eles não são. E no próximo vídeo eu vou falar sobre as afirmações, aquilo que eles são, tá? Eu tenho certeza que vocês vão entender o que eu quero dizer com quiumba, a respeito de quiumbas. E num terceiro vídeo eu vou finalmente falar sobre a questão do quiumba de guarda, de como vocês vão trabalhar. Isso parece uma piada, mas não é, tá? Então, o assunto de quiumba é muito sério. As pessoas brincam, as pessoas ridicularizam os quiumbas, algumas vertentes religiosas, tá, pentecostais, chamam ele de encosto, em outras religiões chamam de Satã, chamam de mal, chamam de isso e daquilo, mas o quiumba ele é muito mais próximo do ser humano do que vocês imaginam. E quando eu falo de ser humano, eu falo de ser humano encarnado, tá? E eles assumem papéis extremamente importantes em todo o tipo de magia na Quimbanda, também na Umbanda, no templo cristão, na igreja. Então os quiumbas, vocês vão entender nesses dois vídeos, vão entender que os quiumbas são muito mais próximos de nós do que vocês imaginam. Então, a primeira negação é a seguinte: quiumba não é culpado. O que eu quero dizer com isso? Quiumba não é culpado em relação ao que acontece com você, tá? Muita gente gosta de colocar a culpa no quiumba, muita gente gosta de dizer que o quiumba é que te levou pro puteiro, é que o quiumba te fez roubar, é que o quiumba te fez olhar para a mulher, é que o quiumba te fez usar algum entorpecente, mas quiumba nunca é culpado. Por quê? Porque o quiumba não está encarnado. Ele é um egum que acaba recebendo o nome de quiumba, e é aí que nós vamos entender o porquê que essa é a primeira negação, porque geralmente o nome quiumba é pejorativo, são eguns, entre aspas, perdidos, tá? Então a primeira negação que eu trago nessa lista, ela já vai clarificar um pouco o significado do quiumba, tá? Quiumba geralmente é interpretado como um ser perdido, tá? Mas quiumba não é culpado, quiumba não é culpado de nada, tá? Um exemplo de quiumba, de termo quiumba, é o Yetzer Hará, tá? No hebraico, que é a inclinação ao mal. Na tradição judaica, o Yetzer Hará seria como se fosse o quiumba para nós, tá? Só que ele está internamente em nós, tá? E isso em outros vídeos eu vou falar mais, porque nós temos, né, esse inimigo interno, entre aspas, mas eu não vou adentrar aqui. Talvez eu vá adentrar nesse assunto mais, com mais precisão em alguma escrita, mas seria o mesmo conceito, tá? De Yetzer Hará, aquele que te faz, né, agir, aquele que te inclina a fazer alguma coisa. Mas essa inclinação, ela faz parte de você, tá? No judaísmo. Agora na Quimbanda, nas religiões afros, no Brasil, o quiumba ele está externo ao ser humano, externo ao encarnado, ao egum encarnado. Então, a primeira regra, a primeira negação, né, dessa regra de 7 de negações é que o quiumba não é culpado. Não é culpado, tá? Ele não é culpado de te levar no puteiro, ele não é culpado de te fazer roubar, ele não é culpado de desejar o mal, não é culpado. Ele vai apenas se equiparar ao pensamento que você já tem. Então o quiumba é como se fosse um termômetro. Já começamos a entender o quiumba dessa forma. Percebam como já temos um outro ponto de partida para entender o quiumba. Então ele é como se fosse um termômetro. Ou ele é uma corda que está se afinando a tua corda. Então aquilo que você emana, você vai atrair. Isso é muito discutido e é bem elaborado pelo kardecismo. Então não é novidade, mas é bom ressaltar. O quiumba não é culpado, né? Muitas religiões, muitas doutrinas põem o quiumba como culpado
para justamente livrar a pessoa, né? Existem pastores que fazem investigações e provavelmente, né, algumas pessoas vão achar que é algum quiumba, que é algum encosto que está ali, um encosto da peruca loira investigadora, mas ali a investigação está partindo do próprio pastor, não está partindo de um quiumba. A segunda negação é: o quiumba não é inocente. Não é inocente no sentido de, ele não é inocente porque ele simplesmente não está encarnado, tá? Ele não tem como ser culpado nem inocente, mas ele, de uma forma mais profunda, ele não é inocente porque ele é atento àquilo que ele faz e ele é atento àquilo que você faz. Então as tuas ações, as ações que cada um pratica, os pensamentos, tá? Os quiumbas conseguem ler os pensamentos, ele ao mesmo tempo ele se torna isento disso. Ele não vai ser punido. O quiumba não vai ser punido por você realizar determinado ato, mas ele também não é totalmente isento daquele ato, considerando que aquele ato que ele te incentivou a cometer, ele não pode ser culpabilizado, mas também ele não pode ser inocentado. Por quê? Porque ele não está encarnado, tá? O facto dele não ter um corpo físico o abstém, o faz com que ele se torne livre de qualquer culpabilidade ou seja inocentado de algo. Então os quiumbas, é isso que faz com que os quiumbas se tornem tão livres para realizar as coisas. Não tem anjo que vai impedir que um quiumba se aproxime de você. Se você emanar determinado pensamento, o quiumba vai se aproximar. Não tem Exu que possa impedir. Se você começar a emanar determinado pensamento, o quiumba vai se aproximar. É a lei da afinidade. Isso é a lei da afinidade. Por quê? Porque o quiumba ele conserva ainda um corpo. Nós vamos tratar um pouco mais além nesse vídeo ainda, mas ele conserva um corpo muito mais próximo do nosso, do físico e do perispírito, do que um Exu e até mesmo um novo Exu. Terceira negação é: não trabalha de graça. Da mesma forma que o ser humano não trabalha de graça, que o ser humano não se sujeita, por vezes, né, o ser humano ainda se sujeita a trabalhar de graça, ainda se sujeita a fazer favores, os quiumbas eles já despertaram para isso. Em outros termos, os quiumbas eles estão mais avançados que o ser humano encarnado, porque o ser humano encarnado às vezes se sujeita a fazer determinado trabalho, mesmo não querendo fazer, mesmo não sendo remunerado, achando que vai ganhar alguma coisa. Os quiumbas eles não ficam achando que vão ganhar alguma coisa, então eles já nem trabalham de graça. Quiumba exige pagamento, tem que ser pago, tá? E os quiumbas ensinam muito a daimons, a legionários, a exus a trabalharem com seres humanos, ou seja, com os eguns encarnados. Eles ensinam a trabalhar porque eles conhecem muito bem a índole daqueles que estão encarnados. Então os quiumbas ainda conservam isso, só que eles têm um plus, né? Eles têm algo a mais. Quarta negação: quiumba não tem senhores. Eles não têm senhores. Eles não se submetem a ninguém, tá? Justamente, agora nós vamos nos aprofundar no termo quiumba um pouco mais. Por que que eles pejorativamente são chamados de quiumbas? São chamados de espíritos perdidos. Porque na visão humana, na visão do egum encarnado, o quiumba ele se perdeu de alguma religião, se perdeu em alguma religião enquanto encarnado, e ele não tem senhor. Mas ele não tem senhor não por um gesto de liberdade, ele não tem senhor porque ele entendeu e ele está entendendo um outro aspecto da vivência espiritual no plano astral. Então, ser quiumba também é uma espécie de evolução, considerando que a evolução não é se tornar melhor segundo alguma convenção ou segundo algum aspecto que nós moralmente achamos que é melhor. Evolução é você se conhecer mais. Então todo quiumba, quando ele se encontra num corpo de quiumba, ele está tendo uma vivência que muitos encarnados, muitos eguns, eu acredito que a maioria dos eguns encarnados não tem, às vezes, essa experiência. Enquanto que um egum encarnado pode simular ter algum senhor, mentir que tem algum senhor, o quiumba não.
Quiumba não mente que tem um senhor. O Quiumba, ele trabalha por um valor. Então ele não tem um senhor, ele não tem um Deus. Ele vai trabalhar segundo aquilo que ele quer, segundo o desejo dele. Os Quiumbas não são parasitas. Eles não são parasitas como muitos pensam, por exemplo, no espiritismo brasileiro. Eu não estou falando do kardecismo. O kardecismo é uma coisa, o espiritismo é outra, tá? No espiritismo brasileiro, que os quiumbas eles vão nos bares e eles vão ficar bebendo junto com a pessoa, sugando a energia da pessoa, ou quando a pessoa ela vai dormir e ela vai ter uma projeção astral, eles impedem, eles ficam sugando energia. Quiumba não é parasita, tá? Quem é parasita é ser humano. Ser humano é parasita da natureza, ser humano é parasita da terra, ser humano é parasita de tudo, tá? Ser humano é que suja, ser humano é que suga as outras pessoas. Quiumba não suga, Quiumba não é parasita, Quiumba está vivendo no astral, Quiumba está vivendo em outras dimensões e Quiumba não trabalha sugando uma energia que ele mesmo vai achar suja. Vocês acham que um Quiumba, tá, que foi acostumado com o bom vinho, que foi acostumado com um bom cigarro, que foi acostumado com boas sensações, com bons pensamentos, vocês acham que eles vão se apegar a pensamentos ruins? Vocês acham que eles vão parasitar um egum encarnado que está emanando sentimentos horríveis? Vocês acham que eles vão parasitar? Que gosto vocês acham que esse tipo de sentimento tem? Quando vocês têm ódio, raiva, qual é a sensação que vocês têm? Vocês têm prazer com isso? Acredito que não. Então, os quiumbas também, eles não têm esse tipo de coisa. Então, eles não são parasitas. Os quiumbas não são hospedeiros. No momento que os quiumbas, eles percebem que a pessoa, o egum encarnado, ele está traindo os eguns que ali ele atraiu, por exemplo, usando demais entorpecentes ou sendo desleal demais com as pessoas, tá? Ele ultrapassa os limites que até mesmo que Quiumba ele não aceita, ele não vai ficar ali ajudando a pessoa a conseguir os entorpecentes, a conseguir mulher, a conseguir prazer, a conseguir isso, porque o Quiumba, ele tem, por incrível que pareça, o Quiumba tem mais ética do que um egum encarnado, né? Pelo menos a maioria dos eguns encarnados ele tem mais ética. E a última negação é: os quiumbas não são marginais. Tá? Os quiumbas eles são, pelo contrário, marginalizados, e existe uma diferença muito grande entre ser marginal e marginalizado. O luciferianismo, por exemplo, o satanismo, ele foi durante muito tempo marginalizado. As pessoas elas viam, né, o luciferianismo, o satanismo, com olhos bastante grosseiros, um olhar bastante grosseiro, bastante deficiente de uma precisão, né, de uma finesse. E isso torna o luciferianismo, torna a quiumba, o quiumba torna a quimbanda algo marginalizado. Mas é nossa escolha sermos ou não marginais. Da mesma forma os quiumbas podem ser marginalizados, eles podem ser jogados para escanteio, podem falar tudo os quiumbas, mas cabe a eles escolherem se eles querem ser marginais ou não. A maioria dos quiumbas não são marginais, e eles não escolhem ser marginais, apesar de serem marginalizados. E da mesma forma, os luciferianos, os quimbandistas, não se consideram marginais, apesar de serem marginalizados. Ainda nos tempos de hoje, nós somos os quiumbas, praticamente, das 3 religiões reveladas. Então, aqueles que assistem os vídeos aqui e que acredito já tiveram alguma experiência no candomblé, na nação, na quimbanda, na umbanda, saibam que vocês já foram, né, considerados quiumbas e foram marginalizados por muitas religiões. Esse é um dos motivos que a umbanda se tornou branca. A umbanda teve um embranquecimento para não ser considerada mais marginal e deixar de ser marginalizada pelas outras religiões. Por isso que a umbanda aceitou Jesus, por isso que a umbanda decidiu vestir branco, decidiu, né, acolher mais os brancos e colocar os negros mais para escanteio, porque os negros sempre foram marginalizados, né? E a quimbanda, por sua vez, ela faz uma outra volta, ela faz uma outra investida, que é de
de impor que nós, apesar de sermos marginalizados, nós não somos marginais. Então, o Exu, quando ele usa a cartola, ele usa a capa, ele usa a bengala, ele está dizendo: vocês podem me marginalizar, mas olha como me visto, eu não sou um marginal. É esse o significado das vestimentas de um Exu, do Zé Pilintra, que é negro, tá? Segundo o arquétipo conhecido, se veste de branco, mas apesar de ele andar por ruelas marginalizadas, né, andar numa camada da sociedade que fora marginalizada, ele não é um marginal, ele continua limpo e íntegro. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo vamos falar sobre as 7 afirmações sobre os quiumbas. Muito obrigado e até mais.